Olá pessoal! Estudaremos através desse vídeo sobre a lei orgânica do município de Paraty. Estudaremos em partes por se tratar de um conteúdo extenso. Faremos alguns exercícios de concurso para ajudar na fixação do conteúdo. Vale dizer também que em breve estarei disponibilizando um simulado contendo questões autorais, com gabarito comentado sobre essa temática e também combos promocionais contendo outras temáticas, como o Estatuto dos Servidores Públicos de Paraty e também um livro Cidade da Gente, que está sendo cobrado no conteúdo programático para o concurso de vocês, beleza? Então, para você ficar por dentro de todos os lançamentos, tanto de vídeo quanto de material, é fundamental que você se inscreva no canal e ative o sininho, beleza? Bom, é isso, bora começar! Vamos dar início ao nosso estudo sobre a lei orgânica do município de Paraty. Bom, começando falando que a soberania popular se manifesta quando a todos são asseguradas algumas condições essas dignas de existência, que será exercida como? Primeiro, entender que a soberania ela é do povo, ou seja, o poder ele vem do povo. A fonte do poder é o povo, e o povo ele pode exercer esse poder de forma direta ou indiretamente. E aí que a gente vai entender como é que é exercida essa soberania popular. Pelo sufrágio universal e pelo voto direto e secreto com valor igual para todos. Ou seja, exercendo seu pleno direito ao voto, né? Votando em alguém, votando diretamente naquele candidato que você acredita que te representa. Aí, nesse caso, você está exercendo a sua soberania indiretamente, porque você está transferindo o seu poder para uma outra pessoa, para que essa pessoa te represente. O voto ele é direto, porque você está votando diretamente naquela pessoa, é secreto, mas a sua soberania nesse caso ela é indireta. Agora, diretamente, você pode exercer o seu poder também. Como? Pelo plebiscito, por exemplo. O plebiscito é uma forma de consulta popular. Então, nesse caso, o povo ele é consultado para se manifestar em relação a algum ato que ainda será editado. Então, o povo ele vota se ele concorda ou discorda em relação a determinada matéria. Já o referendo, ele acontece após o ato. E aí, ou seja, o ato ele já foi concretizado, já foi materializado e o povo ele vai ratificar ou não aquela situação, né? Ele vai concordar ou não com aquela matéria, mas aquela matéria ela já foi editada. Então, são formas de consulta popular, tanto o plebiscito quanto o referendo. E aí o povo ele exerce seu poder diretamente. Também pelo veto. O povo pode vetar determinada matéria. Então, nós temos o veto popular como mais um instrumento democrático, né, no qual o povo ele exerce a sua soberania diretamente. Temos também a iniciativa popular no processo legislativo. Como assim? O povo pode iniciar um processo, uma lei, a elaboração de uma lei? Pode. Geralmente tem um mínimo, tá? Tem um quórum mínimo para poder você conseguir enviar esse projeto para a Câmara poder avaliar, tá? Então tem um mínimo de eleitorado que tenha assinado esse projeto de lei para que ele vá para a Câmara e passe por todo o trâmite para ser analisado. Também pela participação popular nas decisões do município e no aperfeiçoamento democrático de suas instituições, tá? Então, o povo ele pode participar das decisões do município, por exemplo, o município pode fazer uma consulta, além do plebiscito, referendo, pode também existirem ali reuniões públicas, audiências públicas para poder coletar informações, para poder recolher sugestões, então para poder aperfeiçoar a questão democrática. Também pela ação fiscalizadora sobre a administração pública. O povo também pode e deve exercer sua ação fiscalizadora sobre o poder público. Bom, o município de Paraty é considerado uma pessoa jurídica de direito público interno, no pleno uso de sua autonomia política, administrativa e financeira. Bom, pessoa jurídica. O que é uma pessoa jurídica? Pessoa jurídica, a gente pensa em quem? A gente pensa logo, né, em uma empresa, por exemplo, que tem o seu CNPJ. E de fato, uma empresa é uma pessoa jurídica, só que é uma pessoa jurídica de direito privado. Aqui nós estamos falando de uma pessoa jurídica de direito público. E quem são as pessoas jurídicas de direito público? Bom, são os entes federativos, a União, os estados, o DF, os territórios, os municípios. Também as autarquias e outras entidades do poder público criadas por lei, lembrando, né, da administração pública indireta. Né, as autarquias, por exemplo, faz parte da administração pública indireta que exerce serviços típicos de administração pública, só que indiretamente.
Então, considerado uma pessoa jurídica de direito público, né, porque representa a administração pública, é reconhecida como pertencente à administração pública, tem uma série de responsabilidades, de deveres a serem cumpridos, atua em prol da administração pública. E aí essas pessoas jurídicas de direito público, elas podem ser de direito público interno ou externo. E aí, quando ela será de direito público interno? Quando elas pertencerem ao ordenamento jurídico brasileiro, né? Pertencerem ao território, à nossa nação, constituírem juntos como sendo pertencente a uma nação, que é a nossa nação brasileira. E aí, sendo do direito público interno, vai ser regido por vários interesses estatais, sociais, será também regida dentro de várias normas, de vários direitos. Então, o direito público, as pessoas jurídicas de direito público interno, como eu falei, são a União, os estados, o DF, os municípios, as autarquias, né, que faz parte da administração pública indireta. Não é externo, porque aí a gente teria que pensar no campo do quê? Do direito internacional. Bom, então, município de Paraty, pessoas jurídicas de direito público interno, é importante saber isso? Fundamental. Vai ter ali o seu pleno uso de suas autonomias. Autonomia essa, política, administrativa e financeira. Política, ou seja, vai conseguir elaborar suas próprias leis, suas próprias normas. Vai ter, por exemplo, a Câmara, vai ter o seu regimento interno. Terá o Estatuto dos Servidores de Paraty, que vai tratar sobre questões envolvendo direitos, deveres, responsabilidades, vantagens, benefícios dos servidores. Então vai tratar de questões, né? Vai ter essa incumbência, essa autonomia de poder elaborar suas próprias leis e regras. Tem autonomia administrativa, ou seja, além de elaborar suas próprias leis, regras, ela consegue administrar o seu próprio ordenamento, ele consegue administrar a sua vida funcional de forma autônoma, consegue ter liberdade de funcionamento, de administração, de acordo com seus princípios, de acordo com as suas regras e normas. E a autonomia financeira está ligada muito à questão do orçamento, às finanças, ou seja, consegue se autogerir, tem uma autogestão ali, uma capacidade de se autossustentar. A sua existência ela consegue através de uma forma de autossustentabilidade. Essa autossustentabilidade ela vem com um orçamento que é dos cofres públicos, mas que ele é administrado pelo próprio ente federativo que está ali à frente, pelo próprio município de Paraty. O município de Paraty ele tem ali a sua autonomia financeira para poder gerenciar a parte financeira, gerenciar o destino das finanças, do orçamento, dos impostos, das taxas, para onde que vai esse dinheiro, ele será destinado para qual finalidade. Então ele tem a sua capacidade a sua autonomia financeira. São poderes do município independentes e harmônicos entre si, o legislativo e o executivo. Falei de judiciário aqui? Não falei, porque não tem, tá? Quando a gente pensa em município, não pode pensar em poder judiciário, tá? Não tem poder judiciário no âmbito do município. Cuidado, porque pode cair na tua prova, falando que são poderes do município, o legislativo, o executivo e o judiciário, e não tem poder judiciário no âmbito do município, ok? Então esses dois poderes que fazem parte do município, que é o legislativo e o executivo, eles são independentes e harmônicos, eles têm a sua independência, eles funcionam de forma independente. Porém, eles têm que dialogar? Eles têm que conversar? Tem, claro. O fato de eles serem independentes não significa que eles têm que, cada um vai funcionar de uma forma. Não, eles estão dentro de um território brasileiro, né? Então, eles têm que ter ali uma sintonia. É importante que haja harmonia. Constituem bens do município, todas as coisas móveis e imóveis, direitos e ações que a qualquer título lhes pertença. Então, o que é bem? Bem não é só o que é material, não, tá? Bem não é só aquilo que se desloca. Bem não é só aquilo que é estático. O bem pode ser uma praça, uma rua, pode ser. Mas o bem ele pode ser também algo que seja um direito que seja pertencente àquele município, uma ação. Então não é algo só material, não, tá? Então bem são coisas móveis, imóveis, direitos e ações que sejam direcionados, pertencentes ao município de Paraty. A sede do município dá-lhe o nome e tem categoria de cidade. A sede do município se chama Paraty, é o nome, dá-lhe o nome, Paraty. E qual a categoria da sede? Cidade. São símbolos do município, a bandeira e o hino,
representativas de sua cultura e história. O que simboliza Paraty? Você olha para aqueles símbolos e você consegue entender aspectos históricos e culturais sobre aquela cidade, sobre a cidade de Paraty, a bandeira e o hino de Paraty. Cuidado, porque em outras leis orgânicas existem outros elementos, além da bandeira e o hino. Tem o brasão em algumas outras leis orgânicas, aqui não tem, não consta. Então, aqui é apenas a bandeira e o hino, são apenas 2 símbolos, ok? Vamos fazer uma questão. Peguei uma questão da Avança São Paulo, né, que está elaborando a prova para o concurso de Paraty, tá? Então, a ideia aqui é que vocês entendam o perfil dessa banca. Em breve estarei disponibilizando um simulado contendo questões autorais, com gabarito comentado sobre essa temática e também sobre outras. Eu vou fazer um combo promocional também, contendo também o Estatuto dos Servidores de Paraty e também a parte do livro de Paraty, né, o Cidade da Gente. Então, eu vou compilar isso, você vai ser um combo com questões. Você pode comprar avulso ou comprar o combo promocional, tá? Em breve, quando estiver pronto, deixarei os links na descrição desse vídeo. Vale muito a pena, porque é uma forma de você conseguir treinar a parte teórica, né? Você pratica aquilo que você estudou. Então, vamos lá. No que se refere à lei orgânica do município de Paraty, analise os itens a seguir e, ao final, assinale a alternativa correta. 1. São poderes do município independentes e harmônicos entre si, o legislativo, o executivo e o judiciário? Lembra que eu falei para vocês? Judiciário não. 1 tá errada. 2. A bandeira, o brasão e o hino e o selo são símbolos do município? Nem o selo e nem o brasão. Apenas a bandeira e o hino. Tá? Então a 2 tá errada. 3. O município é uma pessoa jurídica de direito público interno? Perfeito. É direito público e é direito público interno. Tá? E é uma pessoa jurídica. Então apenas a 3 está correta. Logo, apenas o item 3 é verdadeiro. Letra C é a resposta. Vamos falar agora da competência privativa. O que é uma competência privativa, primeiramente, né? Competência privativa não significa que somente o município ele pode ter aquela incumbência, ter aquela atribuição. Ele é quem tem aquela atribuição, porém é uma atribuição delegável. Compete a ele primeiramente fazer, porém é uma competência que pode delegar caso seja necessário. Diferente da competência exclusiva, tá? A competência exclusiva não. A competência exclusiva, ela não é delegável. A competência privativa não. A competência privativa é delegável. Então, ao município compete prover a tudo quanto diga a respeito ao seu peculiar interesse e ao bem-estar de sua população, cabendo-lhe privativamente, dentre outras, as seguintes atribuições. Legislar sobre assuntos de interesse local. Se o assunto é de interesse local, é uma competência do município. Se fosse interesse estadual, não seria do município, seria do estado. Interesse nacional, não seria do município, seria da União, seria uma incumbência da União. Suplementar a legislação federal e estadual no que couber. Suplementar seria o quê? Você suprir, você ajudar, auxiliar a legislação federal e estadual, caso seja necessário. Né? A legislação, ela não é do seu âmbito de atuação, não é no âmbito municipal, porém ela precisa de um reforço. Aí você pode atuar ajudando, auxiliando, suplementando. Também elaborar o plano diretor de desenvolvimento integrado. Esse plano diretor, ele é um instrumento de ordenamento urbano, né? Um instrumento do solo urbano. Então quem elabora esse plano diretor é o município, privativamente. Também criar, organizar e suprimir distritos, observar a legislação estadual. Então, os distritos, que é uma forma de organização do território urbano, também quem cria ou suprime, extingue um distrito, funde distritos, quem organiza isso é o município privativamente. Também mantém a colaboração técnica e financeira da União e do Estado, programas de educação pré-escolar e de ensino fundamental. Tá? Então, no caso do município, ele tem que assegurar com prioridade o ensino fundamental. Então, ele tem ali programas de educação pré-escolar, pré-escola faz parte, né, da educação infantil, e o ensino fundamental, que ele tem que garantir com prioridade, isso tá lá na LDB. E ele mantém ali, com colaboração técnica e financeira do Estado, da União e do Estado, esses programas, tá? Então, ele tem a ajuda dos outros entes federativos também, tá? Não significa que ele não possa atuar por exemplo, no ensino médio. Não é que ele não possa atuar no ensino médio, mas ele tem que primeiro garantir, né, a prioridade tem que ser
o ensino fundamental, ele também atua ali na educação pré-escolar, que é a parte obrigatória, né? Que a educação ela se torna obrigatória a partir dos 4 anos de idade. Bom, elaborar o orçamento anual e plurianual de investimento. Então, questões envolvendo toda a documentação referente ao orçamento, a destino de finança, destino do dinheiro público, investimento. Quem elabora esse orçamento é o município privativamente. Instituir e arrecadar tributos, bem como aplicar as suas rendas. Então, criar formas de instituir, né, de cobrar os tributos, de arrecadar, né, de receber esses tributos, essas taxas. Quem faz isso é o município privativamente. Também fixar, fiscalizar e cobrar tarifas ou preços públicos, tá? Então, quem fiscaliza, cria ali formas de você cobrar tarifas e preços é o município privativamente. Dispor sobre a organização, administração e execução de bens públicos, tá? Então, toda a parte de gerenciar a administração, a execução, a organização dos bens que sejam públicos compete ao município privativamente. Também dispor sobre a administração, utilização e alienação de bens públicos, tá? Então, alienação de bens públicos seria o que é alienação? A alienação é uma transferência de uma propriedade, né, de um bem público, que seja público para uma outra pessoa, para um terceiro. É uma alienação de bens públicos, né? Então, quem vai dispor sobre essa questão da utilização de um bem público por um terceiro, uma alienação de um bem público, será o município privativamente. Também organizar o quadro e estabelecer o regime jurídico único dos servidores públicos, tá? Então, o Estatuto dos Servidores Públicos, nós também vamos estudar aqui no canal. Então, quem organiza esse regime jurídico é o município privativamente. Também organizar e prestar diretamente, sob regime de concessão ou permissão, os serviços públicos locais, tá? Então, o município presta serviços públicos, seja diretamente ou ele estabelece um contrato com um terceiro, com uma empresa privada, por exemplo, e essa empresa, ela presta um serviço público, tá? Ela faz um contrato ali através de uma concessão ou uma permissão. Por exemplo, o transporte público, né? O oferecimento de transporte público coletivo acontece normalmente via concessão. Então, a organização e também a prestação desses serviços públicos locais compete ao município privativamente. Também planejar o uso e a ocupação do solo em seu território, especialmente em solo urbano. Então, cuidar da organização do solo urbano. A gente já sabe que o município ele tem privativamente essa incumbência de criar o plano diretor e também de planejar o uso e a ocupação desse solo, especialmente no que diz respeito ao solo urbano. Estabelecer normas de edificação de loteamento, arruamento, de zoneamento urbano e rural, bem como as limitações urbanísticas e a ordenação do seu território, observada a lei federal. Tá? Então, também vai cuidar dessa questão de edificações, construções do solo urbano, loteamento, são os lotes de terra que serão destinados para alguma finalidade, construção de ruas, construção de vias, zoneamento urbano, os limites estabelecidos das vias, tudo isso quem cuida será quem? O município privativamente. Também conceder e renovar licença para a localização e funcionamento de estabelecimentos industriais, comerciais, prestadores de serviços e quaisquer outros. Tá? Então, quem concede licença é o município privativamente. Para quê? Para que uma indústria funcione, para que um comércio consiga prestar o seu serviço. Então, essa concessão e essa renovação de licença compete ao município. Também cassar a licença que houve concedido ao estabelecimento que se tornar prejudicial à saúde, à higiene, ao sossego, à segurança, ou praticar discriminação racial ou aos bons costumes, fazendo cessar a atividade ou determinar o fechamento do estabelecimento. Então, da mesma forma que o município ele concede e renova a licença, ele pode cassar a licença caso o estabelecimento esteja descumprindo com as normas legais ou esteja praticando ali de alguma irregularidade, alguma discriminação, enfim. Estabelecer certidões administrativas necessárias à realização de seus serviços, inclusive a de seus concessionários. Então, estabelecer essas certidões, né, para que os serviços eles consigam serem realizados, compete ao município privativamente. Também regular a disposição, traçado e demais condições dos bens públicos de uso comum, né? Então vai regular a questão do traçado, das condições para que os bens de uso comum eles sejam expostos. Também vai regularizar a utilização dos logradouros públicos, especialmente no perímetro urbano, determinar o itinerário, os pontos de parada dos transportes coletivos.
Então, essa questão do logradouro público, né? Logradouro público, uma avenida, uma praça, um jardim, enfim. Então, essa questão de regularizar essa utilização desses espaços públicos. Né? Determinar, por exemplo, também a questão dos transportes coletivos, os pontos de parada, o itinerário, o caminho que será percorrido, tudo isso compete ao município privativamente. Também fixar os locais de estacionamento de táxis e demais veículos, tá? Então, isso também é uma competência do município, privativamente. Conceder, permitir ou autorizar os serviços de transportes coletivos e de táxis, fixando as respectivas tarifas. Tá? Então, quem vai conceder, vai permitir e autorizar com que os táxis e os demais coletivos eles circulem na cidade será o município privativamente e vai determinar as tarifas que serão cobradas. Também fixar e sinalizar as zonas de silêncio de trânsito e tráfego em condições especiais, que tem a ver com aquela questão do ordenamento do solo urbano também. Então, também sinalizar as zonas de silêncio, as zonas de trânsito e de tráfego. Também disciplinar o serviço de carga e descarga e fixar a tonelagem máxima permitida a veículos que circulem em vias públicas municipais. Tá? Então, vai estabelecer ali um limite em relação a quanto que pode ser transportado pelos veículos que circulam nas vias municipais. Vai tornar obrigatória a utilização da estação rodoviária quando houver. Sinalizar as vias urbanas, as estradas municipais, bem como regulamentar e fiscalizar a sua utilização, tá? Então, é importante que as vias elas sejam sinalizadas, até por uma questão de segurança, as estradas sejam sinalizadas. Isso é uma competência do município, privativamente. Prover sobre limpeza das vias e logradouros públicos, remoção e destino do lixo domiciliar e de outros resíduos de qualquer natureza. Então, questões de limpeza urbana também é uma competência do município, privativamente. Ordenar as atividades urbanas, fixando condições e horários para funcionamento de estabelecimentos comerciais e de serviços, observadas as normas federais pertinentes. Então, questões envolvendo horários dos estabelecimentos comerciais, condições de funcionamento, como é que serão as atividades, essas questões desse ordenamento das atividades comerciais é uma competência do município privativamente. Dispor sobre serviços funerários e cemitérios também é uma competência do município privativamente. Regulamentar, licenciar, permitir, autorizar e fiscalizar a fixação de cartazes e anúncios, bem como a utilização de qualquer outro meio de publicidade e propaganda nos locais sujeitos ao poder de polícia municipal. Então, questões envolvendo divulgação, publicidade, propaganda, quem permite com que tenha a fixação de cartazes e anúncios é o município privativamente. Prestar assistência nas emergências médico-hospitalar de pronto-socorro por seus próprios serviços ou mediante convênio com instituições especializadas. Então, a prestação de serviço médico é uma competência do município, inclusive através de convênios. Também organizar e manter os serviços de fiscalização necessários ao exercício do seu poder de polícia administrativo, tá? Então, exercer o seu poder de polícia administrativo também é uma competência do município. Fiscalizar nos locais de venda pesos, medidas e condições sanitárias dos gêneros alimentícios. Então, cuidar das questões sanitárias, né, dos locais que vendem, que manipulam gêneros alimentícios. Também dispor sobre o depósito e venda de animais e mercadorias apreendidos em decorrência de transgressão da legislação municipal. Então, teve uma situação, né, que você apreendeu ali um animal que estava ali sendo traficado, um animal silvestre, por exemplo, e aí compete ao município cuidar sobre essa questão de dispor sobre o seu depósito, sobre o local em que vai ser transferido esse animal. Então, vai cuidar de que o transporte desse animal aconteça de forma segura. Então, isso é uma competência do município privativamente. Dispor sobre registro, vacinação e captura de animais com a finalidade de precipo, de erradicar moléstias que possam ser portadores ou transmissores. Então, aqui especialmente no controle de zoonose, né? Cuidando de que animais que vivem em condição de rua, por exemplo, possam ali serem vetores de doenças, cuidar da vacinação desses animais, para que erradique moléstias, doenças, enfim. Cuidar do registro e vacinação desses animais. Estabelecer e impor penalidades por infração de leis e regulamentos. Então, compete também ao município cuidar, né, de impor penalidades em relação a infrações, né, a questões irregularidades envolvendo as leis e regulamentos. Prover alguns serviços, como mercadorias, feiras, matadouros, construção e conservação de estradas e caminhos municipais, transporte coletivo estritamente municipal e iluminação pública. Esses serviços eles são de competência privativa do município. Também regulamentar o serviço de carro de aluguel, inclusive o uso de taxímetro,
também é uma competência privativa do município, essa questão dos serviços de carros de aluguel, incluindo a questão do taxímetro, e assegurar a expedição de certidões requeridas às repartições administrativas municipais para a defesa de direitos e esclarecimento de situações, estabelecendo os prazos de atendimento. Então, assegurar que as certidões que elas foram solicitadas, elas de fato sejam emitidas, sejam expedidas para aqueles que necessitem, para aqueles que solicitaram, dentro dos prazos estabelecidos por lei. Seja para esclarecer alguma dúvida, seja para alguma defesa de direito, por exemplo. E vamos fazer mais uma questão para estar fechando esse nosso primeiro vídeo, que diz o seguinte: à luz da lei orgânica do município de Paraty, competem ao município privativamente as seguintes atribuições, exceto: letra A, dispor sobre serviços funerários e cemitérios. Sim, nós vimos que isso é uma competência privativa do município, né? Letra A está correta, não é a resposta. Letra B, zelar pela guarda da Constituição, das leis e das instituições democráticas e conservar o patrimônio público. Bom, percebe que essa atribuição é uma atribuição que ela é genérica. Cuidar das leis, cuidar que as leis elas sejam de fato obedecidas, né, efetivadas, conservar o patrimônio público, é algo assim genérico, é algo que compete a todos. Não, você tem que pensar que aqui está pedindo uma competência que é privativa do município. Isso parece algo privativo ou parece algo genérico? É algo genérico. Então isso aqui, na verdade, é uma competência comum que nós vamos estudar na nossa próxima aula, tá? Então a letra B é a exceção e é a resposta. Letra C fala do plano diretor, que nós vimos que é uma competência privativa. A letra D fala sobre o registro, vacinação e captura de animais para poder erradicar moléstias, também vimos que sendo uma competência privativa. E a letra E fala de prover a limpeza de vias e logradouros públicos, que também vimos ser uma competência privativa. Gente, antes de finalizar aqui o vídeo, eu queria colocar aqui uma ressalva, uma observação, na verdade, que na parte lá das competências privativas, tem um inciso que fala sobre estabelecer certidões administrativas para a realização de serviços. Eu confesso que eu achei estranho essa redação. Por eu dar muitas aulas de lei orgânica, eu nunca vi essa redação. E acredito que tenha sido um erro de digitação aqui, sejam servidões administrativas. Faria mais sentido, tá? Porque servidões administrativas seria um caso de alguma propriedade, de algum particular, servir a coletividade. Por exemplo, passar um cabo em um terreno de algum particular e aquele particular lhe ceder aquele terreno para passagem desse cabo, porque esse cabo é importante para a iluminação pública daquele bairro. E aí seria uma para poder estabelecer, para poder realizar um serviço que seja de utilidade pública. E aí faria mais sentido ser servidões administrativas e não certidões. Então fica aqui a ressalva. Tá escrito isso na lei, porém eu tenho que falar para vocês que eu achei suspeita essa redação, eu creio que seja um erro de digitação, ok? Mas como eu já tinha gravado aquela parte, para eu não ter que gravar tudo de novo, eu coloquei essa ressalva ao final, beleza? Fala pessoal, eu espero que esse vídeo tenha contribuído para os seus estudos. Se você gostou, não deixe de deixar um like, também um comentário. E aproveita que tá por aqui, explorar outros conteúdos do canal. Aqui no canal tem diversas playlists. Tem playlists de legislação educacional, de legislação ambiental, tem playlists de simulados de diferentes bancas organizadoras, simulados de português, simulados de educação. Também tem playlist de noções de administração pública. Então maratona bastante para o seu concurso. Bons estudos e eu vejo vocês nos próximos vídeos.